Pai do Senhor, meus irmãos, quero deixar uma mensagem de reflexão relatada em João capítulo 11. Como todos conhecem, João capítulo 11, né, um versículo muito conhecido, principalmente o versículo 35, que fala sobre o choro de Jesus. E Jesus chorou. Você vai ver que João capítulo 11, ele vai relatar sobre a enfermidade de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus e fala que Jesus amava muito a Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Quando Lázaro se encontra enfermo, eles mandam avisar Jesus que não estava mais lá e que o seu irmão estava enfermo. Jesus ouve a notícia, mas ele permanece no local mais alguns dias e quando volta, alguns dos discípulos ainda falam: o Senhor vai voltar para a Judéia? Eles tentaram te matar, tentaram te apedrejar. Mas Jesus ainda assim sabia que deveria voltar, mesmo que corresse perigos de morte, mesmo que tinha alguém querendo matá-lo, mas ele ia lá para salvar a vida de um amigo, ressuscitar um amigo. E Jesus Cristo vai, chega lá, encontra Marta, Maria, encontra o choro. E quando pergunta onde colocou Lázaro, fala assim que ele já estava há 4 dias no túmulo. Jesus pede para levar até eles lá. A Bíblia fala que quando chegam lá, ele pede para retirar a pedra, porque isso era possível aos homens. Mas o que me chama a atenção é que aqueles homens tinham uma multidão, porque a multidão, ela muitas vezes, elas não estão lá por causa do problema, elas estão lá por causa da curiosidade. Então tinha muitos curiosos, muitos amigos, muitos conhecidos, e tinha aqueles que queriam saber o que ia acontecer. E Jesus chora, e eles viram Jesus chorando, e eles falam: olha, ele amava ele realmente. Porque tem gente que só acha que o outro ama quando chora, que só acha que gosta quando vê as lágrimas caindo, mas existe choro pior do que as lágrimas que caem, que são aquela que está na alma. E Jesus Cristo, quando chora, e quando ele olha, vê aquele túmulo ali aberto, ele faz uma oração e diz: Pai, eu sei que tu me ouve, mas por causa da multidão. Eu acredito que ele olhou para trás e para aquela multidão e falou: mas por causa dessa multidão. Sabe o que eu aprendi com essa oração de Cristo? Está aqui uma multidão, ó, que vai ver um milagre da qual eles nunca viram. Vai ver acontecer algo da qual eles nunca viu acontecer e nunca ouviu falar. E ainda assim essa multidão aqui vai ser a mesma que vai gritar: solte Barrabás e crucifique a Jesus Cristo. Está aqui uma multidão que ficou zangada porque eu falei que eu era o pão da vida, que quem não comesse da minha carne não tinha parte comigo. Está aqui uma multidão que ficou chateadinha por causa das minhas palavras e esqueceram das minhas atitudes. O povo é desse jeito hoje. Puxa na sua memória quantas vezes você teve a atitude de ajudar alguém, de socorrer alguém, mas no dia que você falou uma verdade para ela, ela não quis mais caminhar com você. Ela ficou com raiva de você, disse que você magoou ela. Porque as pessoas dão mais valor a palavras vazias do que a atitudes cobertas de amor. Esqueceram das atitudes de Jesus quando ele curou um leproso. Esqueceram das atitudes de Jesus quando ele levantou um paralítico na cama. Esqueceram das atitudes de Jesus quando ele curou um cego. Mas lembraram apenas das palavras quando ele disse que ele era o pão e que os antigos comeram do maná e morreram, mas aquele que comesse daquela carne viveria eternamente. Eles acabaram de esquecer o milagre ao vivo que eles viram, porque se tivesse câmeras como existe nos dias de hoje, estava todo mundo filmando e compartilhando, mas ainda assim não se converteriam, porque muitos iam dizer: não, isso aí é fake news, cara, isso é montagem. Isso é montagem, isso aí não existe não. Então Jesus chora porque ele faria um milagre para salvar vidas, salvando uma vida, vencendo a morte ali, mas ainda assim condenaram ele injustamente. Quantas pessoas nós temos condenado injustamente com nossas palavras? Você acha que muitas pessoas que se suicidaram nessa vida não se suicidaram por causa de uma palavra que nós soltamos, por causa de uma rejeição? Nós somos assim, a gente sempre fica com raivinha, com ódio por causa de uma palavra de alguém, mas esquecemos da atitude dele. E quando a gente questiona, fala: olha, mas ele fez isso por você, não fez mais que obrigação. Acredito que muitos falaram isso: não crucifica ele curou o enfermo, não fez mais que obrigação. E nós somos desse jeito, nós queremos sempre palavras voltadas boas para nós, sempre nós estamos cheios de palavras de lixo dentro de nós. Somos nós que estamos recheados de palavras ruins, soltando pela boca com o coração cheio e condenando as atitudes das pessoas. Quando vem alguém com atitudes boas, a gente vai lá e retira aquelas palavras dela para ver se a gente mancha as atitudes daquela pessoa. Nos últimos dias eu tenho visto pessoas aí pedindo
colocando como pobre, colocando como necessitado, numa atitude que elas estão enganando e mentindo. E isso tira nossas atitudes boas de ajudar um próximo. Por quê? Porque está cheio de gente com palavras vazias e atitudes mentirosas. Então Jesus Cristo, ele chora por causa que nós vimos, sabemos dos milagres, sabemos do poder, e nós temos virado as costas para ele, crucificando ele novamente. A gente tem depositado nossa fé, nossa oração, nós temos depositado nossa confiança em homens, em situações, em leis, mas eu quero deixar bem claro que a nossa confiança está no Senhor Jesus. É nele que nós devemos hoje depositar a nossa paz, a nossa fé, a nossa liberdade. Jesus Cristo, quando mandou Lázaro sair para fora, não foi com a intenção de envergonhá-lo, do tipo, ele está podre, ele já está em decomposição, não. Foi para mostrar que Jesus Cristo vence a morte e tem poder sobre a carne e o espírito. E talvez você esteja como Lázaro dentro de um túmulo, mas não quer sair para que ninguém veja o fedor, a podridão que está em você, e você vai continuar morto aí dentro. A palavra liberta, as atitudes arrastam. Então Jesus veio com palavras trazendo libertação e com atitudes arrastando. Mas por inveja mataram ele. Então eu quero deixar bem claro para você, não condene ninguém por causa de uma palavra, não condene ninguém por causa de uma frase, mas lembre o que essa pessoa já fez por você com atitude. Já vi muito, já perdi amigos por causa de uma palavra que eu disse para eles de verdade, mas eles se esqueceram. O que eu fiz no dia da dor dele, no dia da dificuldade dele? Quem estava lá? Eles se esqueceram, mas apenas se apegaram apenas à palavra dura que eu disse. Palavras, elas podem doer, mas podem salvar uma alma. E Jesus Cristo salvou muitas almas quando ele disse que ele era o pão da vida e muitos voltaram para trás. Mas ele disse para os discípulos: e vocês? Não querem ir com eles? Pedro disse: para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Não julgue ninguém por uma palavra. Vai lá, abrace, lembra das atitudes boas. Jesus fez isso por nós. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.